Com você sobre uma síndrome chamada síndrome de borderline. O que é isso? É o comportamento, é um transtorno na personalidade que muitas pessoas têm. No mundo são identificados de cada 100 pessoas, estima-se que 2 elas têm esse problema de síndrome de borderline. E o que é isso? É o comportamento. Que transtorno é esse? É um transtorno, é um desequilíbrio do comportamento. Então muitas coisas podem identificar esse indivíduo, essa mulher, esse homem com síndrome de borderline. Na maioria das vezes, a síndrome afeta as mulheres mais do que os homens, mas não significa que os homens não tenham, que muitos homens não tenham essa síndrome de borderline. Quais são os sintomas? Primeiro, a questão da rejeição. A pessoa com síndrome, com esse transtorno, ela tem muita dificuldade, quando tudo que ela ama ferozmente, ela se entrega intensamente e depois ela passa a depender da pessoa e ela tem a sua subjetividade, que é o seu eu, escravizado por esse sentimento e por esse relacionamento. Isso é muito prejudicial nesse comportamento, porque quando há um desequilíbrio nas emoções, uma pessoa sofre nos relacionamentos. Então, se a pessoa, a mulher se depende muito do marido e faz de tudo para agradar o marido, faz de tudo para agradar os filhos, faz de tudo nessa mulher é muito dependente, muito intenso. Tipo assim, se o marido, se ela vai namorar com alguém, se a pessoa, a mulher ou o homem, vai namorar com alguém que é um surfista, então para agradar ele vai começar a pegar onda, vai comprar também uma prancha e ele ou ela vai lá para a praia tirar uma onda, surfar também. Por quê? Porque ele depende, ele quer agradar outra pessoa, então ele começa a se envolver emocionalmente muito profundamente, e quando existe um momento que pode haver uma perda, uma rejeição, uma separação, enfim, a pessoa começa a sofrer a questão da rejeição. Outra questão é tudo que a pessoa de síndrome de borderline faz é meio impulsivo, tudo por impulso, resolve as coisas por impulso, pensa por impulso, toma atitudes por impulso, e há um desequilíbrio na consciência dessas atitudes, e ela não pensa, e ele não pensa. As pessoas não pensam, pessoas com esses problemas não pensam, e elas vão tomando as atitudes e agindo e reagindo dentro de impulsos. Uma outra coisa também é a questão do humor. Por quê? Porque o indivíduo com síndrome de borderline, ele amanhece bem e anoitece mal. Amanhece no céu e anoitece no inferno. Ou então, ele amanhece mal, mas ele termina bem, né? Ele termina a noite como o céu, mas amanheceu como quem está no inferno. Então, essa falta de equilíbrio, né? Esse transtorno faz com que essa pessoa tenha dificuldade de viver bem. Então, tudo é intenso. Por exemplo, qual a diferença entre, para você entender o que é um indivíduo com síndrome de borderline? Qual a diferença entre um psicopata e um indivíduo com síndrome de borderline? O psicopata, ele vai lá e mata o outro. Ele não tem sentimento por ninguém. Ele não gosta, não tem afeto nenhum por ninguém. Então, o psicopata, ele é 0% emoção e 100% razão. Eu vou matar porque eu quero matar. No caso do indivíduo com síndrome de borderline, ou a indivídua, é o contrário, o inverso do psicopata. É 100% emoção e 0% razão. Então, tudo que o indivíduo faz com essa síndrome, as reações dessa síndrome do indivíduo, é na base das emoções. Só toma decisões emocionalmente. E não há um equilíbrio entre a razão e a emoção, e a pessoa sofre. Por isso que a síndrome de borderline afeta, na maioria das vezes, as mulheres do que os homens. Mas não significa que homens não sejam afetados, compreende? Então é isso, apenas um toque para que você entenda que esses transtornos precisam ser cuidados. E se você quiser saber em que período da vida surge essa síndrome de borderline, em que período? Quando a pessoa começa a ter esse transtorno. Geralmente quando a pessoa se apaixona pela primeira vez, começa muito na adolescência, quando a pessoa começa a ter as perdas, acabou aquele namoro, e a pessoa começa a não querer comer, e não querer tomar banho,
fica em depressão, jogado na cama, e a pessoa começa a tomar antidepressivos e começa a ter dificuldades. Por quê? Porque ela passa a viver emocionalmente, passou a viver emocionalmente em detrimento do outro, aí encerrou seu namoro, aquela paixão, e a pessoa não soube lidar com a perda, compreende? E uma outra coisa é que muitas vezes uma pessoa que é separada, por exemplo, ela vai para um outro casamento e tem síndrome de borderline, ela chega lá no outro casamento e qualquer discussão, qualquer coisa, ela traz o passado dela ou do outro naquele relacionamento. Isso chama-se borderline. É um indivíduo que está sempre vivendo em detrimento do passado. Ela pode se vestir bem, pode pentear o cabelo, ele pode se vestir bem, ele ficar bem para ir para uma festa, para uma balada, para ir para qualquer lugar, ou para um culto, entende? Só que lá dentro dele, o passado não está resolvido e ele carrega um monte de coisas emocionais que ele não conseguiu equilibrar e realinhar, né, e ressignificar nas emoções dele, e isso faz com que ele sofra emocionalmente, compreende? Então, você precisa, se for o seu caso, você precisa de um acompanhamento de psicanalistas, ok? Um abraço, até a próxima.